Quando você ouve a palavra anjo, o que vem à sua mente? Uma figura humana, vestes brancas, asas suaves, um rosto sereno iluminado por uma luz divina? Ou a figura de um bebê? Mas e se essa imagem estiver completamente errada? E se os anjos descritos na Bíblia forem criaturas tão estranhas, tão intensas, que a reação instantânea diante deles não é paz, mas terror? Nas Escrituras, quando o anjo aparece, quase sempre a primeira coisa que ele diz é: não temas. Então por que alguém precisaria dizer isso se sua presença fosse reconfortante? Hoje, nós vamos remover a camada da arte, tradição e a romantização construída ao longo de séculos. Vamos voltar às descrições originais encontradas em livros como Gênesis, Isaías, Ezequiel e Apocalipse. Entender o que realmente são os serafins, os querubins e os ofanins. Você vai entender por que eles parecem menos como humanos com asas e mais como manifestações de algo que desafia completamente a nossa compreensão da realidade. A primeira coisa que precisamos entender é que anjo não descreve aparência. A palavra vem do grego angelos, que significa mensageiro. No hebraico, a palavra equivalente é malak, ou seja, anjo é uma função, não uma espécie. Isso significa que tecnicamente qualquer entidade espiritual enviada com uma mensagem divina pode ser chamada de anjo. E isso explica porque em alguns momentos da Bíblia, anjos parecem como homens comuns. Em Gênesis 18, por exemplo, visitantes aparecem a Abraão com aparência humana. Mas quando avançamos para textos proféticos e visionários, a descrição muda drasticamente. E é aqui que a imagem confortável começa a ruir. No livro de Isaías, o profeta descreve uma visão impressionante. Ele vê o Senhor em um trono elevado e acima do trono, serafins. Cada um possui 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Eles não interagem como humanos, eles proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A palavra serafim vem de uma raiz hebraica que significa queimar. Serafins são literalmente os ardentes. Não há descrição de corpos humanos detalhados, não há menção de aparência gentil. A ênfase está no fogo, na intensidade, na reverência absoluta. E quando Isaías presencia essa visão, sua reação não é alegria. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Em uma das descrições mais enigmáticas da Bíblia, no livro de Ezequiel, o profeta descreve 4 criaturas viventes. Cada uma possui 4 rostos: homem, leão, boi e águia. 4 asas, pernas retas, pés como o casco de bezerro e brilho como bronze polido. Elas se movimentam sem virar o corpo, vão para a frente em qualquer direção. Ao lado delas, rodas entrelaçadas, rodas cheias de olhos ao redor. Mais tarde, o próprio texto identifica essas criaturas como querubins. Nada aqui remete à imagem infantilizada de um bebê que chamamos de anjinhos. Essas descrições parecem simbólicas, talvez multidimensionais, talvez até além da nossa estrutura biológica. E, novamente, a reação humana é cair com o rosto na terra. As rodas descritas por Ezequiel são chamadas na tradição judaica posterior de ofanins. A palavra ofã significa roda. Porém, essas rodas não são meros objetos. Elas têm olhos por toda parte, se movem e acompanham os querubins. Olhos na simbologia bíblica representam consciência, percepção, onisciência. Então imagine a cena: criaturas com múltiplos rostos, rodas interligadas cobertas de olhos, luz, relâmpagos, som de muitas águas. Isso não parece uma pintura delicada, parece uma visão cósmica. No livro do Apocalipse, capítulo 4, João descreve 4 seres viventes ao redor do trono. Um semelhante a leão, outro a bezerro, outro com rosto humano e outro como águia em voo. Cada um com 6 asas e cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não descansam,
Dia e noite proclamam santidade. Percebe o padrão? Olhos, múltiplas formas, híbridos simbólicos, movimento constante, fogo, luz intensa. Nada disso sugere simplicidade. Então surge a pergunta inevitável: se a Bíblia descreve anjos dessa forma, por que imaginamos algo tão diferente? Grande parte da resposta está na arte. Durante o Renascimento, artistas como Michelangelo passaram a retratar figuras celestiais com proporções humanas idealizadas. A influência da arte greco-romana trouxe corpos harmoniosos, simetria, beleza clássica. Com o tempo, querubins foram transformados em pequenos bebês alados, os famosos putti, que na mitologia romana, por exemplo, simbolizava o deus Cupido, deus do amor, do desejo e da atração. Mas esses querubins artísticos têm pouquíssima relação com os querubins descritos em Ezequiel. A cultura moldou nossa imaginação mais do que o texto original. E talvez isso tenha sido necessário, porque a descrição bíblica é desconcertante demais. Agora pense comigo, se cada vez que um anjo aparece a reação humana é medo, talvez isso nos diga algo fundamental. Em Isaías, o profeta perde as forças. Em Ezequiel, ele cai com o rosto em terra. No Apocalipse, João fica aterrorizado. E a frase ecoa novamente: não temas. Anjos bíblicos não são descritos para serem emocionalmente confortáveis. Eles representam o contato entre o humano e o divino, entre o finito e o infinito. Talvez essas descrições não sejam monstruosas, talvez sejam tentativas humanas de descrever algo que não cabe na linguagem comum. Múltiplos rostos podem simbolizar totalidade, olhos por toda parte podem simbolizar percepção absoluta, asas podem simbolizar transcendência. Mas mesmo se forem simbólicos, o simbolismo aponta para algo que transcende completamente a nossa noção de forma física. E é exatamente por isso que o medo surge primeiro. Não porque sejam maus, mas porque são radicalmente diferentes. Anjos bíblicos não são humanos aprimorados. São outra categoria de existência, criaturas interdimensionais das quais nem conseguimos imaginar, pois a natureza humana não suporta a glória divina. Talvez o ponto não seja decidir se os anjos parecem assustadores, mas seja perceber como nossa percepção foi moldada ao longo dos séculos. Entre texto e tradição, entre visão profética e interpretação artística, entre símbolo e literalidade, existe uma distância enorme. Os anjos bíblicos não são apenas personagens decorativos da espiritualidade. Eles fazem parte de uma cosmologia complexa, uma visão de universo onde a realidade física e espiritual se entrelaçam. Então a pergunta final não é como os anjos realmente são, mas sim se estamos preparados para confrontar descrições que desafiam completamente a nossa ideia de normalidade. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários sua opinião, like, se inscreve no canal, aqui o LM e até breve.